Ainda no noticiário internacional, um juiz federal adiou o julgamento de Donald Trump em Washington, que estava marcado para o dia 4 de março. O ex-presidente norte-americano seria julgado por tentativa de reverter o resultado das eleições presidenciais de 2020. Esse adiamento acontece depois que a defesa de Trump entrou com uma ação no Tribunal de Apelações, alegando que o ex-presidente estaria imune aos processos judiciais por ações que ele tomou enquanto ainda estava no cargo. Agora, a juíza Tanya Chutkan disse que vai esperar a decisão do Tribunal de Apelações para marcar uma nova data para o início do processo. Lorival continua com a gente porque me parece, mas é uma impressão apenas, que essa seja uma vitória para Donald Trump. Quanto mais ele conseguir adiar esses processos, talvez seja melhor para ele. O objetivo dele era exatamente isso. A gente comentou aqui no Prime, inclusive, quando saiu a decisão da Suprema Corte de devolver para a Corte de Apelações esse recurso do Trump, de questionar se ele pode ser julgado por ações que ele executou, cometeu durante o mandato da presidência, que seria o privilégio presidencial, como é chamado, aqui a gente chamaria de imunidade, né? Aí devolveu para a Corte de Apelações. Eu comentava, essa é uma decisão pró-Trump da Corte Suprema, que é uma corte, em tese, pró-Trump, né? Afinal, 5 dos 9 juízes, 3 foram nomeados pelo próprio Trump, 5 são nomeados por presidentes republicanos. E naquele momento, a Tanya Chutkan, a juíza, ela falava em manter a data para 4 de março. Eu falava, que estranho, porque como que um tribunal mais baixo, né, um tribunal de primeira instância, pode tomar uma decisão quando está pendente uma decisão de uma corte superior sobre se ele pode deliberar sobre aquele tema ou não. É claro que a justiça tem os seus tempos, o seu timing. Hoje, ela fez o movimento que o Trump desejava provocar, no sentido de adiar o julgamento, e aí você tem toda a razão. Quanto mais ele empurra para frente, ontem nós falamos que os eleitores dos estados pêndulos não votariam no Trump, uma parte deles, se ele fosse condenado. Então, o Trump está ciente disso, está jogando tudo para frente, mas apesar de ele aproveitar com tanta destreza os processos, as audiências, ir propositalmente, presencialmente nas audiências para explorar. Mas essa exploração diz respeito às primárias republicanas. Entre os republicanos, isso tem um certo efeito, mas entre os moderados, independentes, o jogo é outro. Como a gente vai ter que ficar atento a esse desdobrar de decisões ao longo deste ano até as eleições americanas. Por enquanto, mais uma vez, obrigado, Lorival Santana.